Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Hoje um episódio extremamente especial, até porque a gente já está ensaiando esse episódio há uns bons anos aí, né? Uns bons anos. Eu convidei o Dr. Ricardo há um tempo atrás aí para ele vir aqui no nosso DupraCast, a gente foi ensaiando, aí veio pandemia, etc. A gente não conseguiu fazer o episódio presencial. E foi mais legal ainda esse episódio sair agora, porque de lá até aqui as coisas se atualizaram e a vida andou. E o Dr. Ricardo, nas suas pesquisas, na sua missão, também avançou. Então ele vem hoje com uma coisa muito mais pronta para nós aqui. O Dr. Ricardo, ele é um médico que faz aquela disrupção da medicina. Ele foi muito atrás de uma coisa que eu sou apaixonado, que é a microbiota. O Dr. Ricardo Gank é um dos pioneiros no transplante fecal aqui no nosso Brasa. A gente vai falar um pouco disso nesse episódio. Para que serve? Você pegar a fezes de um cara e jogar no outro? É isso mesmo que você está entendendo. E a gente vai aprofundar aqui e saber para que serve isso, qual é essa loucura, se isso vale a pena ou não, quais são os horizontes aí do transplante fecal aqui no Brasa e também na nossa saúde do mundo inteiro. Doutor Ricardo, obrigado pela sua presença, é um prazerzaço contar com você aqui no nosso episódio nosso do DupraCast. Eu queria primeiro entender, você começou a sua trajetória na Santa Casa, né? São Paulo, é isso? Isso, então primeiro é um prazer estar aqui, muito obrigado. Espero poder dividir um pouquinho dessa nossa experiência, que já tem aí 8 anos. Então sim, eu comecei na Santa Casa, eu fiz faculdade na Santa Casa, fiz residência de cirurgia na Santa Casa, fiz endoscopia depois no HC e depois fiquei 2 anos no Canadá, fui para o Japão, Alemanha, dei uma passeada por esse mundão, voltei e depois fiz, continuei a parte científica, mestrado, doutorado e aqui estou. Quando você entrou em cirurgia, você já sabia que queria endoscopia ou não? Ou você gostou ali na hora? Não, na verdade quando eu passei em endoscopia no HC e passei em cirurgia na Santa Casa, meu professor Samir Raslan me pegou um dia para tomar um café e falou: escuta menino, eu soube que você prestou endoscopia no HC, é verdade isso? Eu falei: é verdade, professor. E mais, eu passei. Mas eu passei também na cirurgia digestiva aqui da Santa Casa e eu não sei o que fazer. Nessa época o Samir estava no HC ou na Santa Casa? Porque ele mudou, né? Não, ele estava na Santa Casa. Porque ele era do HC e foi para Santa Casa. Não, ele era da Santa Casa e foi para o HC. Então eu peguei a época que ele voltou para Santa Casa. Porque eu fiz cirurgia lá na Santa Casa também. E ele estava, acho que ele fez o caminho inverso, acho que ele voltou para Santa Casa. Alguma coisa assim. Eu me lembro que teve essa mudança. Sim. E aí ele falou: menino, vai porque cirurgia muitos fazem muito bem. Endoscopia, você tem os mesmos 5 ou 6 caras que fazem há 40 anos aqui no Brasil. E mais, eu te acompanho desde que você é calouro. Eu dava plantão de cirurgia toda segunda-feira, desde calouro no pronto-socorro. E ele falou: você sempre tenta uma via alternativa, uma coisa menos cirúrgica, uma coisa menos invasiva. Então você é um cara feito para inovar, para fazer as coisas diferentes e de maneira menos invasiva. Então vai que é o seu caminho. E daí eu fui para HC. Fantástico. E segui minha vida. E aí dali para cá você aprofundou na questão endoscópica. A gente sabe que a endoscopia evoluiu muito nesses últimos anos, até como cirurgicamente, né? Antigamente a endoscopia era só para ver. Hoje a endoscopia é terapêutica, você consegue fazer cirurgia, né? Tem gente que faz cirurgia bariátrica, endoscópica, etc. Então, como é que foi essa mudança? Como você participou dessa mudança em relação ao que a endoscopia era antes e o que a endoscopia é hoje? Vamos lá, em 97, quando eu formei, ou 2000, quando eu saí da Santa Casa, a laparoscopia estava chegando. Tá. Que é uma endoscopia para o cirurgião. Depois, quando eu saí do HC e fui para o Canadá, eu vi muita coisa nova, muita tecnologia nova, e a endoscopia é muito baseada em tecnologia. A mucosectomia, que era a retirada de tumores superficiais, estava começando, a ecoendoscopia estava começando, e hoje em dia, isso dos tumores da mucosa, você agora tira tumores até a submucosa, você penetra, se antes a endoscopia ficava só na camada epitelial, hoje ela já mergulhou na camada muscular. Então, para refluxo você tem tratamento, se é bom ou não é, a gente pode discutir outro dia. Para calásia, então você substitui a cirurgia de Heller antiga, que era uma cirurgia para megaesôfago, que o esôfago não consegue contrair. Os piloros que são muito fechados,
Você antigamente tinha que fazer uma cirurgia para abrir isso, chama pilarotomia. Hoje você faz por endoscopia. Você entra na sua mucosa e você consegue cortar a musculatura. Quem desenvolveu isso foi um japonês, o Inoue, que eu tive, o meu estágio foi com esse cara, que ele é brilhante. E dali eu acabei sendo treinado em todas essas, inclusive na cirurgia para obesidade, que é a gastroplastia vertical, etc. Mas eu sempre quis fazer alguma coisa a mais, entendeu? Sempre achei que a endoscopia, eu amo endoscopia, adoro fazer, adoro gastroenterologia, que é a minha prática, mas eu sentia que podia fazer alguma coisa a mais, podia inovar, podia, como você mesmo falou, podia fazer alguma coisa disruptiva. Perfeito. E os cirurgiões geralmente eles não gostam muito da parte clínica e principalmente estudar a parte clínica funcional, que muitas vezes nem os médicos tradicionais gostam, né, dos clínicos. Então, quando a gente fala em microbioma, isso é uma coisa muito distante, né, de um cirurgião querer estudar, acreditar, aprofundar, né? A gente sabe que as bactérias que nos habitam, elas são responsáveis por muitas coisas no nosso funcionamento, metabolismo, absorção, sistema imune, e muita gente ainda é resistente por esse conceito. A gente divide aí o nosso corpo, trilhões de células dos seres humanos, trilhões de bactérias juntas, e a gente tem praticamente aí um ecossistema. Porém, nem todo cirurgião acredita muito nessa hipótese, eles sabem que existe, mas a bactéria está lá, ela não consegue ser vista, não consegue ser cirúrgica, então o que ela só não pode fazer é infectar meu paciente. E em geral, a maioria dos cirurgiões, eles querem matar as bactérias, né? Tipo assim, vão dar um antibiótico, incinerar, não quero que eu tenha contaminação. É raro ver um cirurgião que se interessa pelo microbioma. Então, de onde veio esse seu interesse? Quando que acendeu aquela luz, você fala assim, epa, essas bactérias aqui podem ajudar aí os pacientes e eu posso começar a estudar elas a fundo e vão começar a prestar atenção, o que tem aqui, eu tenho uma oportunidade terapêutica aqui. Quando que foi essa virada de chave? Então, as coisas, né, não é o eureka, né? Tem um processo que vai. Então, eu passei de cirurgia, no Canadá eu acabei fazendo gastroclínica, onde você aprende a pensar diferente. O cirurgião é o seguinte, você corta isso? Não, não corta. Então não interessa para mim. Então não é que poucos cirurgiões entendem. Nenhum cirurgião entende disso. Eles não têm paciência. As doenças funcionais do trato digestivo, que é 70% de um consultório de gastroclínica, tem muito cirurgião que nem acredita. Fala, então tem intestino preso. Não, dá laxante e acabou. Entendeu? Tratamento é meio padrão. Exatamente, essa é a cabeça. Então não tem paciência para isso. Eu gostava muito de doença de Crohn e retocolite, e o primeiro trabalho que me intrigou foi se eu não me engano, foi um trabalho na Alemanha, comecinho dos anos 2000, onde ele pegava pacientes com doença de Crohn, e ele dava uma sopa de verme. Literalmente, ele pegava vários vermes, e ele não fala o que, fazia uma sopa disso, dava para os pacientes. E comparou com o tratamento tradicional, que era o corticoide. E para surpresa dele, os pacientes que tomaram a tal da sopa de verme ficaram em remissão mais tempo e com melhor qualidade do que aqueles que ficaram com corticoide. Isso ficou. E aí o meu pai, que é esse sim é um verdadeiro disruptor da medicina, falou para mim, Ricardo, vamos ler esse artigo. O artigo na revista mais importante da medicina, que chama New England Journal of Medicine, um trabalho holandês, onde ele comparava o tratamento de Clostridium com os melhores antibióticos, os antibióticos mais usados, versus o transplante de microbiota fecal. Então, o que é o transplante de microbiota fecal? Então é você pegar toda a flora intestinal de um paciente, ou seja, fezes, fazer um preparado disso e dar isso para um paciente que tem uma flora que não é saudável. Nesse caso do trabalho, era o Clostridium difficile ou a colite pseudomembranosa. A ideia era fazer um número X de paciente, mas o tratamento com transplante foi tão melhor, curou 90% dos pacientes. E os antibióticos curaram 30%. Que o comitê de ética da instituição falou, não, para esse trabalho, porque esse trabalho é antiético. Eu não posso oferecer um tratamento que cure em 30% das vezes
quando eu tenho disponível um tratamento que cura 90% das vezes. E isso foi um burburinho em toda a medicina mundial. Isso foi em janeiro de 2013. Em fevereiro de 2013, aparece um paciente com Clostridium, e a gente então teve a oportunidade de fazer o primeiro transplante de microbiota do Brasil. E aí vocês fizeram como o primeiro transplante? Porque tem inúmeras maneiras, né, de você pegar as fezes de uma pessoa e pôr na outra, né? Você pode pôr oral, pode pôr pela sonda, nasoenteral, pode pôr por baixo, por colonoscopia. Como é que foi esse primeiro? A gente, primeiro, né, o trabalho holandês fazia com sonda nasoenteral. Sem sedação, o paciente acordado, olhando aquele saquinho, Nossa Senhora. Descendo. Ou pelo menos não sentia gosto de nada, né? Não sentia gosto de nada. Aí, para quem não sabe, a sonda nasoenteral é uma sonda que fica um pouco mais profunda do que a que a gente chama de sonda nasogástrica. Ela fica já no intestino. Você passa pelo nariz, ela vai até o duodeno, e aí normalmente você dá dieta. Nesse caso, você dava a microbiota. A gente tem que entender que a gente está no Brasil. E o brasileiro não é um povo como o holandês que vai aceitar bem ter um pote de fezes alheias entrando por sonda nasoenteral. Então a gente optou por fazer por enteroscopia, por cima, através do endoscópio, onde a gente jogou as fezes lá no duodeno. E foi muito interessante esse primeiro paciente, porque a gente acha que os pacientes leigos não sabem de nada. Com o Google, eles sabem muito mais que a gente. Então, quando a gente foi propor, eu lembro, olha, então a gente está pensando uma técnica nova, o senhor já tratou com os antibióticos 6 vezes, o senhor tem essa diarreia há 2 anos e não melhora. Então a gente estava pensando em fazer uma coisa técnica nova chamada transplante de microbiota fecal. Ele era um senhor, ele falou assim, sabe, doutores, eu ia perguntar se vocês não queriam fazer isso comigo, porque eu já li isso, e muito me surpreende que no Brasil a gente ainda não faça isso. Olha, fantástico. A gente explicou para ele que ele seria o primeiro caso do Brasil, ele topou imediatamente, e eu lembro que foi uma noite muito mal dormida. Por quê? Porque você pode ter sepse, você pode ter broncoaspiração, você pode ter um monte de coisa. Sim. E é óbvio que você nunca fez uma coisa, você está testando, você morre de medo que vai ter aquelas complicações. E o seu telhado é de vidro, se você tiver complicação, é tudo que todo mundo quer para, né, falar e apontar o dedo, falar que você fica inventando loucura aí. Porque já tiveram alguns casos, se eu não me engano, nos Estados Unidos, 2 casos, depois me corrija se eu estiver errado, de pacientes que tiveram sepse, inclusive foram a óbito, né, pelo transplante fecal, foi isso? Sim, foi isso. O que acontece é que a seleção do doador é fundamental. Tá? Então esses casos dos Estados Unidos, eles não triaram bem o doador, e os 2 pacientes que tiveram essa infecção receberam a microbiota do mesmo doador. Ah, entendi. Então pode ser que tenha sido algum fator do doador. Exatamente. Entrem num site de doação lá nos Estados Unidos para entender. E eles tinham uns critérios, assim, critério de idade, quanto tempo faz que tomou o último antibiótico terapia, se nasceu de cesárea parto normal, tipo assim, tem alguns critérios que vocês usam, critérios maiores, assim, para um doador. O que seria um bom doador de fezes? Tá. Então, tem um monte de coisa aqui, né? Então, primeiro, surgiu um trabalho na Inglaterra onde uma mãe magra recebeu a microbiota de uma filha obesa ou vice-versa e se tornou obesa depois de 1 ano. Isso todo leigo sabe, então a primeira coisa que todos os pacientes pedem é: o doador é magro, né? Então, olha, teoricamente não é um critério, mas os nossos doadores selecionados são magros. Segundo, não pode ter tomado antibiótico nos últimos 6 meses. Tá. E aí a gente faz todos os screenings, sorologias para tudo que se conhece, HIV, sífilis, hepatite e assim por diante. Exame coprológico também super rico, com parasitológico, com pesquisa de todos os bichos que podem precisa fazer RNA de microbioma? Ele muda muito, né, o tempo todo? Então, a gente atualmente, por causa das nossas pesquisas, a gente tem pedido sequenciamento genético. Legal. E tem algumas empresas que fazem isso. Por quê? Primeiro, você quer dar uma microbiota sadia, né? E segundo, quando doente a microbiota do doador, será que se a gente der um probiótico com algumas bactérias não é melhor do que você dar uma flora inteira?
Né? Fica essa dúvida. Fica né? essa dúvida. Então, ainda existe essa dúvida na sua cabeça ou você está convencido de que realmente o transplante é melhor do que um probiótico? Porque, na verdade, para os leigos, a gente pode fazer uma comparação aqui meio banal. Quando você tem a microbiota, a gente pode comparar com a floresta amazônica, né? Você tem uma floresta ali inteira rica com plantas ornamentais, né? Você nasceu ali, começou a pegar a bactéria até pré-parto, hoje a gente sabe que antes do parto você já começa a pegar as bactérias, nasceu, você já está praticamente ali com as suas sementes da sua floresta plantada. Passou pelo canal de parto, planta mais semente. Planta mais. Fica ali com a mãe, mais semente. Aí chega um determinado momento da vida que a pessoa tem uma floresta ornamental. Se por acaso, em algum momento ela deixa de receber essas sementes ou essas bactérias boas, a floresta vai ser menos rica, menos diversa. Você dar um probiótico é como você plantar uma grama na floresta amazônica, né? Você não tem ali uma grande capacidade de fazer árvores diferentes, você não tem uma grande capacidade de ter uma diversidade diferente, porque você está dando uma quantidade muito menor do que realmente ali tem na floresta. E quando você faz um transplante fecal, é como se você pegasse já árvores gigantescas e vão agora colonizar essa parte, vão plantar várias árvores. Você vai de helicóptero e você vê as árvores novas. Então eu fiz uma analogia só para as pessoas entenderem aí a diferença microscópica do que a gente está falando. Na sua cabeça, existem aplicações para o probiótico e aplicações para o transplante fecal? Ou pelo que você já viu até agora, você assim, cara, o transplante fecal é 1000 vezes mais superior. Conta para nós aí nos bastidores. Depende. Depende é sempre uma boa resposta. Então, quando você fala da floresta amazônica, eu há muitos anos dou aula sobre isso. Eu começo toda a aula dizendo que nós somos um grupo de xaxins. Então o ser humano é um xaxim. Ou seja, ele é uma espécie, o nosso genoma só tem 30 mil genes, versus literalmente uma floresta, porque nós temos cerca de 1.500 espécies diferentes e nós temos mais de 3 milhões de genes diferentes. Então você tem 30 mil versus 3 milhões, né? E você tem um organismo versus 1.500 organismos. Então essa é uma comparação muito boa da floresta. Talvez no futuro você consiga probióticos específicos para cada doença. Perfeito. Então você, por exemplo, eu acho que o futuro vai ser assim. Então vou tomar um antibiótico para amidalite. O antibiótico para amidalite é um dos principais que causa a colite pseudomembranosa. O que é a colite pseudomembranosa? É uma infecção por uma bactéria só, que só acontece depois de você matar toda a sua flora. Então você toma antibiótico, mata tudo, e aí aquele bichinho que chama Clostridium fala, bom, agora é minha vez, vamos que vamos. E acaba infectando todo o intestino e não deixa as outras bactérias crescerem de novo. Tá. Então, no futuro, talvez a gente saiba que a pessoa que vai tomar um antibiótico A precise tomar aquele probiótico KX para A, entendeu? Ou que vai tomar antibiótico para uma colite, etc e tal. Eu acredito nesse futuro. Mas por enquanto, de certa forma já tem, né? Por exemplo, todo meu paciente cirúrgico eu faço antibiótico profilaxia, né, de pelo menos 2 dias. Se eu não coloco enxerto nenhum, eu deixo 2 dias. Se eu coloco algum enxerto, 5 a 7 dias. E sempre faço reposição de probiótico, principalmente de lactobacilo e bifidobactério. Mas a gente já sabe algumas cepas ali mais evidentes aí numa reposição pós-antibiótico terapia, mas isso não é personalizado para o paciente, sim para a intervenção. Talvez a gente poderia pensar em, será que a gente pode pedir aqui um RNA das bactérias intestinais e fazer um probiótico específico para essa pessoa? Eu acho que isso pode ser o futuro, porque na medicina hoje a gente sabe que cada indivíduo é realmente diferente, reage diferente ao mesmo problema. Vou te dar um exemplo do Covid. Tá. Ele pega pessoas da mesma família, da mesma idade, etc. Ele vai e pega um grave e outras pessoas não acontece ninguém. Por quê? Porque você tem a doença que você pode, não a doença que você quer. Tá. Então o que está determinado pela sua flora e pela sua genética é o que você vai ter. Então é isso. Você faz para a cirurgia um geralzão, eu dou um probiótico para repor a flora, mas você não está repondo realmente a flora. Sim. Né? Então talvez no futuro a gente saiba, para pacientes tal, eu faço um estudo da microbiota, não precisa ser fecal, pode ser gengival ou da pele. Tá. Com isso você estima o que vai ser melhor para ele. Olha, você vai tomar o probiótico A, B ou C, que é específico para você, para essa cirurgia. Agora eu vou te provocar então ainda mais. E se a gente, em vez de usar um probiótico para aquela pessoa, não coletar fezes dessa pessoa,
congela essas fezes, eu não sei se dá para fazer isso ou não, e aí passou a antibiótico terapia, ela toma próprias fezes de quando ela era saudável. É possível fazer isso? Não seria mais eficiente do que um probiótico? A ideia é brilhante, eu vou anotar aqui porque é realmente, na verdade, é muito bem pensado. É o autotransplante que se faz em várias doenças hematológicas. Faz todo sentido e é uma ideia, é uma possibilidade. Porque o que eu estou te provocando é o seguinte: entre tomar um probiótico, que é um pool de bactérias específicas, ou um transplante fecal, mesmo que seja por cápsulas, e aí a gente já pode falar os tipos de transplante fecal, já para as pessoas saberem, mas eu queria entender, assim, da sua visão, o que você vê em relação ao probiótico versus o transplante fecal? Porque um tem algumas bactérias ali que você não consegue também fazer muita coisa. Agora o transplante fecal ele é muito mais rico. Então, assim, eu queria que você falasse essa comparação. Você está me provocando, né? Ele quer botar coisa... Quer que eu fale coisas que eu não devia. Quero que ele entregue o jogo aqui. Vamos lá. O transplante de microbiota, ele ainda é complexo, tem todo um preparo, etc. Mas não tem dúvida que você realmente dar uma flora toda é muito melhor do que você dar 5, 6 ou 10 bactérias específicas. Até pelo efeito sinérgico entre elas, exatamente, né? Não é só a quantidade de bactérias, mas é a sinergia entre elas. Eu gosto muito de vinho. Então você, por exemplo, eu perguntei para um produtor de Bordeaux, ele falou, olha, esse vinho tem 70% de Cabernet Sauvignon, 25% de Merlot, 4% de Cabernet Franc e 1% de Petit Verdot. Mas esse 1% faz toda a diferença? Com certeza. E com certeza faz. Então é exatamente isso. Às vezes não é a bactéria mais frequente que vai servir para todos os casos, mas sim como elas agem juntas em prol do nosso intestino, em prol da nossa flora intestinal. E aí, para classificar tipos de transplante fecal, já falou que pode ser então oral, que provavelmente ninguém vai fazer, né, a não ser que seja com cápsulas, pode ser nasointeral, pode ser por colonoscopia. Ou você pode mandar fazer a cápsula com as fezes e tomar a cápsula com as fezes. Quais são os tipos que você mais gosta nessa sua experiência? Você falou, o primeiro foi em 2013, é isso? O primeiro transplante fecal é em 2013. Então, você tem aí uma bagagem bem interessante de transplante fecal para poder contar para nós. Qual é, na sua experiência, a melhor via de você transplantar essas fezes de outro indivíduo num indivíduo que precisa? Vamos lá, vamos voltar. Você fala que não pode por boca. Então, no século IV a.C., já os chineses faziam por via oral, para tratar quadros diarreicos. Fazia o cara comer fezes. O meu cachorro filhote teve giardia, ele comia as próprias fezes depois, quando ele ficou melhorzinho. E aí um veterinário falou que provavelmente é para repor a microbiota. É um instinto deles. Legal. Né? Depois disso, na Idade Média, teve um médico ali na Europa Central que fez uma sopa amarela que nada mais era que as fezes com alguma coisinha para um engana-trouxa qualquer. Tá? Bom demais, cara, foi genial. Exatamente. E aí isso foi evoluindo. Os reis da Europa, a partir do século XV, eles tinham máquinas para fazer o que equivale hoje à hidrocoloterapia. Eles jogavam água ou líquido para esvaziar as fezes quando ficavam muito constipados. Disso vem o termo enfesado. Você está com muitas fezes, você está irritado, você está de mau humor. Que faz sentido, hoje em dia a gente sabe disso. Aí, a partir da década de 50, começou realmente a se fazer por enema e colonoscopia. Esse trabalho holandês fez por sonda nasointeral. E aí as técnicas cada lugar foi evoluindo de maneira diferente. Das maneiras invasivas, obviamente a evolução natural seria uma coisa pouco invasiva. Então começou com o grupo de Calgary, eles pegavam o sobrenadante, ou seja, a sopinha que a gente faz, e ele botava em cápsula por cápsula. Obviamente não é uma maneira inteligente nem prática, mas foi o primeiro a vislumbrar isso. Hoje em dia a gente tem uma técnica especial onde você liofiliza, transforma a microbiota em pó e faz uma cápsula ácido resistente, igualzinho aos astronautas, ou seja, a hora em que essas cápsulas caem no intestino, elas dissolvem e com a água, com o líquido, elas vão
formar A essa bactéria sopinha. sobrevive nessa liofilização ou é só o resquício do código genético das bactérias que vai sinalizar as outras bactérias? Como é que funciona isso? Idealmente elas têm que sobreviver. Então, as coisas evoluíram, a gente fazia por colonoscopia, e nos últimos 2 anos eu comecei a estudar muito sobre isso, fui fazer minhas pesquisas, fui atrás de uma empresa que faz probióticos para animais, e finalmente a gente conseguiu desenvolver uma cápsula onde a gente consegue manter as bactérias vivas. Fantástico. Então a gente faz o teste, e não é tão fácil assim, porque principalmente os lactobacilos, eles morrem muito facilmente, né? Então a gente conseguiu mostrar que antes da liofilização nós tínhamos uma quantidade X de bactérias, que eram 10 a 7 por milímetro quadrado, e depois da liofilização elas se mantiveram vivas, ou seja, isso foi uma vitória, mas a gente precisou de muita pesquisa, muito tempo gasto, e 1 mês a gente conseguiu. E como funciona a operação disso? Tipo assim, você identificou quem é o doador, e você já sabe que quanto tempo antes esse doador tem que doar essas fezes, existe algum preparo, algum cuidado, e aí quanto tempo depois você vai implantar essas fezes e quanto tempo demora para essas fezes saírem do doador, irem para a cápsula e chegarem na boca aí do transplantado? A gente colhe as fezes e manda tratá-las a fresco, tá? Num processo laboratorial então, o cara mesmo. tem que ir lá e colher com vocês? Não, ele colhe em casa, eu mando buscar e isso chega ao laboratório. A hora em que fez o preparado, a gente leva imediatamente para o nosso laboratório, e aí começa o processo de liofilização. Então a gente primeiro deixa por pelo menos 48 horas no freezer, depois diminui essa temperatura até menos 80. Nossa, e mesmo assim as bactérias sobrevivem? Elas gostam de um gelo. Então aquela história, né? Todo mundo fala para você comprar para dar osso pro cachorro, você compra alguma coisa no açougue e deixa 48 horas no freezer e aquele lá fica praticamente sem nada de bactéria. Então mentira isso. Não, mas fica geladinho pelo menos. Isso que é importante. Mas se tiver alguma doença ali, o cachorro vai pegar então. Vai pegar, com certeza ele vai pegar. Nossa, então interessante. Aí você, depois dessas 48 horas, você estava falando da temperatura, diminui mais ainda? Mais ainda a menos 80. Obviamente você tem que usar um lioprotetor na hora de dissolver o preparado. Isso é um dos segredos que também não é fácil descobrir. Tá. E a gente faz a liofilização e transforma essa flora em cápsulas que são dadas ao paciente em 2 dias seguidos. 2 dias ele toma quantos comprimidos, quantas cápsulas ele geralmente Dá tem? mais ou menos, né, depende da concentração, mas de 25 a 30 cápsulas por dia. Tá, durante 2 dias. É o tempo inteiro tomando? Não, se toma de uma vez. Tá. 25, é tranquilo. Tá. A gente já descobriu que é tranquilo. É uma vez por dia? Não é o dia inteiro não, tomando? Você toma em 5 minutinhos ou 10 minutinhos e no dia seguinte, de novo, a gente mantém a menos 70, Tá. cai para menos 20 na véspera e a gente dá menos 20 para os pacientes. O sistema é bem rigoroso. E esse paciente está em casa ou ele está internado? O paciente está em casa. Tá. Agora, e aí como é que fica a observação para ver se o cara vai ter sepse e tal? Você fica ali o tempo todo plugado, se o paciente tiver qualquer coisa ele vai avisar isso? Na literatura, as complicações são muito menores do que na endoscopia ou na colonoscopia. Por quê? Quando você faz uma colonoscopia, qualquer colonoscopia, se você dosar no sangue do paciente, 30 a 35% tem bacteremia. Ou seja, as bactérias do intestino, você tem translocação. Tá. Só por insuflar em alta pressão, essas bactérias vão para o sangue. Tá. Então, ter uma flora alien, né, uma flora estrangeira, sim, ali, com translocação pior com ainda. translocação é pior ainda. Fantástico. Então a gente tirou isso. Fora o estresse, né? Fora o estresse, não tem anestesia, não tem nada disso. O fato do cara tá lá, já ser anestesiado, já tá com um monte de jaleco branco do lado, já tem leak gut, né? O cara já vai ter ali a barreira, né, do intestino já vai estar mais frouxa, né? Exatamente. E aí depois de 48 horas isso acaba. O que a gente está fazendo? Primeiro, eu entendo que isso é uma coisa muito nova. Então a gente tudo isso é em pesquisa. Tá. Então a gente está conversando com a microbiologia da faculdade da Santa Casa. Então a gente está abrindo uma linha de pesquisa para que os nossos resultados sejam
estejam disponíveis para quem quiser estudar e participar, ajudar, etc. E a gente está fazendo um grupo muito forte, onde a gente tem um livro docente, 3 doutores, 5 mestres, trabalhando para que isso vá para frente. Ou seja, não tem ninguém de brincadeira ali. Não tem ninguém de brincadeira. E quais são as doenças que vocês estão tratando hoje? Bom, hoje a gente trata o Clostridium, que é a colite pseudomembranosa, retocolite ulcerativa. Legal. A gente faz há bastante tempo. Doença de Crohn. Eu tenho uma comunidade de seguidores com filhos autistas. Legal. De novo, esse é um estudo muito sério, onde eu me propus a fazer os primeiros 5 casos já em 2015, porque eu não acreditava. Vou ser sincero, eu não acreditava. Falei, quem faz isso aqui é charlatanice da boa. E hoje? E nos primeiros 5 casos eu tinha um neuropediatra junto, porque a mãe sempre fala, melhorou, né? Mas eu precisava de uma avaliação objetiva. Sim. E foi incrível. Foi incrível, assim, a melhora das crianças. É importante dizer, não é uma melhora sustentada. Então, depois de 2 ou 3 meses, o transplante perde o seu efeito. Nesses casos. Por quê? Isso é muito interessante. Então, se a gente for estudar, 95% das crianças autistas têm alteração da intestinal. 85% delas têm Clostridium. Tá. Então, só tratar o Clostridium já melhora bastante. Perfeito. Mas a pergunta é a seguinte: a disbiose do autista é porque ele tem autismo e, portanto, tem uma disbiose que leva a uma alteração do comportamento alimentar? Ou a alteração do comportamento alimentar que o autista tem acaba afetando a microbiota e causando a disbiose? Tipo, o que veio antes, o ovo ou a galinha? Ninguém sabe essa resposta. Os estudos sérios não batem nisso. Tá? E alguns estudos, que principalmente quando a gente estuda idosos, o microbioma do idoso, a gente sabe que demora às vezes 1 ano. Você tira o idoso da casa que ele mora e coloca o idoso no hospital, você sabe que a gente sabe que modifica completamente o microbioma e a saúde desse idoso. Mas alguns estudos mostraram que demora até 1 ano para você estabelecer que aquele microbioma é daquele idoso. Você pegar o idoso, colocar numa república, numa faculdade, provavelmente ele vai melhorar a saúde dele, porque ele vai ter aí talvez mais firmicutes, mais bactérias aí da jovialidade, e isso demora para você ter uma mudança sustentável até 1 ano nesses casos, né? Então, será que não teria que fazer esse autista, teria que fazer uma vez por mês, sei lá, alguma coisa assim? Então, vamos lá. Autismo é uma coisa à parte, não está determinado se é uma vez por mês, uma a cada 3 meses, e uma das coisas que me incentivaram a fazer por cápsula é exatamente isso, é tornar isso muito acessível a todos. Legal. Entendeu? Não adianta eu fazer, não, eu faço no hospital de elite, é só rico que tem. A ideia é oposta, é que eu ofereço para o paciente da Santa Casa. Isso aqui. Sim. É para que realmente seja disponível para todos. Até porque a gente está falando de fezes, né, cara? Exatamente. Não estamos falando de um anticorpo monoclonal. Não tem muita ciência, né? Não tem muita tecnologia. Então aí, além do autismo que já é um pouco polêmico, tem mais. Aí as polêmicas vão começar. Então você tem tratamento de depressão, hipercolesterolemia, obesidade, síndrome do intestino irritável. Agora você também tem a disbiose, que é uma coisa um pouquinho ampla, mas é uma das causas do intestino irritável. E assim vai. O mais polêmico é a obesidade. E isso veio de trabalhos com camundongos, onde você dava a microbiota do camundongo magro para o gordo, e ele emagrecia. Legal. E esses caras fizeram uma coisa mais interessante ainda. Eles pegaram fezes da criança que tinha kwashiorkor e deram para o ratinho magrinho. Esse rato, ele engordou, virou desnutrido como se fosse um kwashiorkor e morreu. Fantástico. Ou seja, tem alguma coisa a ver a com microbiota o metabolismo do humano aí. passou para o rato, entendeu? Tá. E ninguém sabe, porque, vamos lá, a gente tem 40% do nosso DNA é igual ao da banana, né? 99,5% é igual dos macacos. Sim, entendeu? Então no rato, e o rato é um excelente modelo de experimento para o humano, né? Tá. Então a gente divide muitas coisas com os ratos, com os suínos, com os macacos, etc. Então, tem gente que acha que um dos motivos
da nossa evolução é o fato da nossa microbiota ter conseguido digerir melhor as carnes e os vegetais, etc. e tal. Isso, obviamente, ninguém consegue saber. A gente sabe que se você pega um vegetariano e ele começa a comer carne, em 48 horas a microbiota dele mudou completamente, né? Completamente. Então faz sentido a gente ter essa visão da microbiota ser responsável pelo metabolismo. E as doenças autoimunes? Tem algum horizonte? Tem. Da mesma maneira que a retocolite não deixa de ser, a doença de Crohn tem um fundo autoimune, você pode ter artrite reumatoide, psoríase. De novo, a hora em que a gente abriu a caixa do microbioma, a gente abriu uma caixa de Pandora. Tá. A gente está no começo, mas assim, a gente está engatinhando. Quando a gente começou, tinha 30 trabalhos por ano. Hoje você vai ver o PubMed, você tem 5, 6 mil trabalhos por ano. Então, vai ter de tudo. Então, doença autoimune é um potencial. Até alergia, né? A alergia a gente sabe que tem uma sinalização incrível. Tudo. Provavelmente a alergia começa com a falta da sinalização no microbioma, né? Tanto é que tem vários tratamentos que fazem o Food Map. Sim. Né? Para várias alergias, para várias afecções. E melhora. Ou seja, é a comida ou é como eu metabolizo essa comida com a minha microbiota? Fantástico. Entendeu? E Ricardo, quantos pacientes vocês já têm aí na manga? Quantos pacientes vocês já fizeram transplante fecal aqui? A gente já fez cerca de 200. Tá. E agora já com cápsula a gente tem 5 pacientes. Todos com Clostridium melhoraram. E agora a gente vai fazer uma coisa que é uso compassivo, ou seja, são pacientes que estão completamente sem saída, sem esperança alguma, que eles vão morrer da doença que eles têm, e a gente vai fazer 2 casos de melanoma metastático. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, explicando um pouquinho, a gente conversou um pouco antes, o que acontece é se você tiver um paciente que tenha melanoma metastático, trata com a imunoterapia, que é a coisa mais moderna que tem, esse paciente fica curado entre remissão. Se você pegar outros pacientes que não respondem à imunoterapia, se você der as fezes desse paciente que respondeu à imunoterapia para o paciente que não responde a mais nada, de 1/3 a quase metade dos pacientes voltam a responder à imunoterapia e literalmente ressuscitam, né? Então a gente é absurdamente experimental, a gente fez eles assinarem documentos que eles entendam que é experimental, que está sendo feito como realmente última tentativa, última esperança. E eu espero que dê certo, porque isso vai ser Eu fiquei muito maravilhoso. Feliz que você citou esse trabalho. Foi um trabalho, inclusive, eu mandei para os avatares da nossa assinatura Premium, e mostrando, né, como a ciência está avançando nas observações. Esse é um trabalho que me abriu muitas reflexões, né, porque você pensa, bom, um paciente ele pode realmente ter uma diferença entre viver ou não viver, depende das fezes ou das bactérias que habitam ou das fezes de uma outra pessoa. E aí, filosoficamente, a gente pensa assim, bom, as fezes para nós é algo de mais repugnante que a gente pode ter no nosso corpo, né? Nada é mais repugnante. Nada é mais repugnante, né? Nada. No seu corpo inteiro, aquela hora de ir no banheiro é uma coisa íntima, uma coisa repugnante que você esconde as 7 chaves ali, e isso pode ser a diferença da vida para outra pessoa. Então, você vendo tudo isso, qual você acha que é o horizonte a curto e médio prazo em relação às possibilidades terapêuticas do transplante fecal aqui no Brasil? Depois eu vou falar por que eu falei no Brasil. Primeiro, eu acho que a curto prazo, eu acho que a gente vai tomar muita pedrada mesmo. Depois eu até te conto uma história de um prêmio Nobel. Mas vamos lá, a gente não está brincando, a gente está botando uma faculdade, está botando laboratórios para que isso esteja disponível e para que a gente consiga quebrar a barreira CRM, Anvisa, etc. E a gente vai fazer isso para que isso seja sério e que seja disponível para todos. Tá? Então, a curto prazo eu vejo muita pedra. A médio prazo eu acho que e eu acho que vai ser por pressão do leigo e não por causa dos médicos. Tá. Eu acho que isso deve mudar, isso deve se espalhar. O próprio doente vai ver o que está acontecendo no país vizinho, vai falar, ó, aqui tem um fórum aqui com um monte de pessoa que melhorou e eu quero isso aqui no Brasil. E porque as evidências estão lá.
Tá. Então, quando você fala, o FDA proibiu o transplante para Clostridium durante mais de um ano. E os pacientes e os médicos falaram, olha, a gente tem 1 milhão de casos ao ano de Clostridium nos Estados Unidos. Você vai me desculpar, FDA, mas quem vai no banheiro 7 vezes por dia sou eu e não você. E o FDA precisou recolher a nota, e hoje, alguns anos depois, eles aprovaram o transplante de microbiota para Clostridium, para colite pseudomembranosa. Para as outras coisas, continua em estudo, mas vai sair, retocolite vai sair daqui a pouquinho e assim por diante. Legal. Então, acho que vai ter uma pressão. E você tem um paciente na UTI, 2 e 10, se nos Estados Unidos tem 1 milhão de casos, no Brasil você vai ter pelo menos 300 a 500 mil, que não são nem diagnosticados, Tá. entendeu? E que você muda a mortalidade desse paciente. Um paciente na UTI você faria por sonda nasoenteral? Por sonda nasoenteral ou por colonoscopia, se ele tiver entubado, sem sedação, uma sedação muito leve. Tá. Entendeu? E como você compara, quais são as dificuldades que você teve por ser brasileiro, Ricardo? Se você tivesse nascido nos Estados Unidos, você estaria em algum outro lugar hoje? Primeiro eu estaria sem máscara, né? E já vacinado. Mas tirando isso, eu gosto muito de ciência, né? Então provavelmente eu estaria numa instituição universitária e com muito mais facilidade, com muito mais trabalho publicado. Teria menos pedra caindo no meu telhado, entendeu? Tá, perfeito. Isso porque você acha é cultural? A nossa medicina, ela é um pouco mais enraizada? É mais difícil a gente ser flexível enquanto a terapêutica? Ainda mais, você está numa área que é a gastrocirurgia, que é uma área de consensos, né? Você espera o consenso sair para você mudar o que você faz, né? Você pode ter uma observação prática gigantesca, mas você espera o consenso sair para você mudar. E isso, de certa forma, é bacana porque faz um tratamento homogêneo, porém, de outra forma, você também deixa muitas pessoas na zona do conforto, porque a sua observação pessoal não vale tanto que você tem que esperar o consenso para falar o que você vai fazer, né? Então, conta um pouco da sua visão em relação à medicina no Brasil nesse aspecto. A medicina no Brasil... Primeiro, o brasileiro é um povo extremamente conservador. A gente fala que não é mais o brasileiro é conservador, tá? Difícil de mudar de opinião. E a medicina não é diferente. A outra coisa é que é uma coisa que eu até critico. Então, você quando tem os guidelines, você tem consenso brasileiro de doença X. Cara, esses caras não são grandes publicadores. Quando você vai ver, menos de 2 ou 3 caras ali publicam de verdade. Tá? Então eles simplesmente copiam ou fazem muito pouco além do consenso americano, europeu, etc. Eu até falaria que vamos abraçar o consenso europeu-americano em vez de ficar fazendo consenso nosso, ou assume. Na fase da medicina baseada em evidência, aquela história, opinião pessoal, deixou de contar. O rebote disso, teve um editorial numa revista importante dizendo o seguinte: será que a medicina baseada em evidência é suficiente? Ou seja, será que você, opinião pessoal em cima disso, não vale muito? No Brasil, eu acho que a gente está muito longe disso. Eu acho que você tem várias medicinas diferentes e às vezes é fácil criticar a medicina que se faz no interior do Piauí. Mas vamos lá, é muito lindo você falar, não, eu trato doença XYZ nos grandes hospitais de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, etc. Agora, se você estivesse no Piauí, será que você não daria aquela erva mesmo? Por quê? Porque é o que tem. Então, quando você fala Brasil, são vários Brasis diferentes. Então você tem um Brasil da USP, ou da Escola Paulista, da Santa Casa, dos hospitais grandes, que é medicina baseada em evidência, protocolo, etc. E você tem uma outra medicina dos lugares mais pobres, onde é uma medicina baseada no que dá para fazer. E aí não tem evidência, não tem nada. Por quê? Porque não tem guideline. O cara falou, você tem que fazer uma antibiótico profilaxia com antibiótico X. Eu falei, meu amigo, aqui tem penicilina. E é o que dá. E muitas vezes resolve essas ervas. Muitas vezes resolve. O cara vê ali na prática, muitas vezes né? resolve. A observação pessoal é um tipo de evidência, né? Não é uma evidência para você tomar uma conduta populacional, mas ela é uma evidência. Você pega uma pessoa como você que faz o transplante fecal desde 2013, pô, mesmo que você não tivesse publicado nada, você tem uma bagagem gigantesca da sua percepção. Fora coisas que você não descreveu, mas que você já sabe que são, né? Nosso cérebro ele é muito associativo. Então, você já percebeu muitas coisas que provavelmente você não pôs no papel, mas que você olhando o paciente você
já sabe o que vai acontecer. Ah, com certeza. E a medicina dos médicos antigos, que eu acho que é uma medicina muito melhor do que a gente faz hoje, é baseada em observação. Não é evidência. Aquele olho, então, esse cara está doente. Né? E nem sabe como sabe, mas sabe, né? Nem sabe como sabe. E aí, sabe, uma dúvida sabe. nessa medicina da observação, eu queria fazer assim, uma pergunta um pouco peculiar na sua observação pessoal. Se a gente pensa em microbiota e o funcionamento todo do corpo, a gente viu já a importância, já bateu o martelo nisso, a gente já endossou que isso é uma realidade, a gente pode pensar, beleza, se a pessoa começou, já nasceu de parto cesárea, já começou errado, já tem microbiota diferente. Ah, não amamentou, errar de novo. Ah, não ficou com a mãe, errar de novo. Então assim, na infância, a gente sabe que é a grande hora onde a pessoa pode ter ali o primeiro contato para ter uma floresta com plantas diversas e ornamentais. E vai ser uma floresta mais saudável sempre. Sempre. A floresta do parto normal, do amamentado, bababá, ela fizeram... os americanos já estudaram a microbiota de quase todo mundo, pegaram samples, obviamente, então eles compararam crianças que fizeram parto normal e seguiram toda a cadeia natural, versus crianças que seguiram toda a cadeia artificial, inclusive antibióticos sem necessidade. Sim. E compararam a microbiota dessas crianças com 12 anos de idade. Sim. A microbiota é completamente diferente. E outra, não tem volta. E exatamente esse ponto que eu ia pegar agora. Não tem volta, né? A volta, a gente está tentando achar a volta, que é justamente o seu trabalho da sua vida e a sua missão. Provavelmente a gente já viu que com probiótico não tem volta, que só com alimentação muitas vezes não tem volta, mas eu queria só provocar aqui alguma reflexão. Quais são as atitudes após a infância, que na infância a criança vai, põe a mão no chão, coloca a mão na boca e está com outras crianças, está na creche, etc. E tal. Então isso tudo favorece para aquela criança ter uma formação daquela microbiota. Na vida adulta, as horas que você tem grande troca de microbiota é quando ou você tem mais uma aglomeração, está perto de pessoas, está morando junto com pessoas, ou a principal troca da microbiota são as relações sexuais. O que você acredita que uma relação sexual pode impactar na microbiota de uma outra pessoa? Se você, por exemplo, o cara é casado, 20 anos, terminou o casamento, começou um outro casamento 2 anos depois, isso vai impactar na saúde dessa pessoa? Primeiro, né, eu acho que não é unifatorial. Sua mulher não vai ouvir esse episódio aqui, né? Ah, vai, pode ter certeza. Então, mas eu vou ser sincero, eu sou muito bem casado, eu dei muita sorte. Você testou microbiota antes, falou todas as perguntas. Microbiota, não sei o que ela é, isso aí. A gente não pode falar que a saúde dessa pessoa é unifatorial. Então jogar só na troca de microbiota é muito raso, né? Mas pode ser que essa troca mais rica, pode ser que altere o microbioma. A gente pode ser para mais saudável ou para menos saudável, Sim. né? Mas com certeza é um fator dentro dessa gama de fatores que a gente chama de saúde de um indivíduo. Então, se por exemplo você pega uma senhorita que tem doença de Crohn e ela começou a namorar um sujeito super saudável, um surfista, tal, o cara nunca tomou antibiótico, não sei o que, tem alguma possibilidade dessa pessoa melhorar por conta dessa troca? Sim e não, tá? Porque é importante você falar, a troca do microbioma é através da relação sexual. Mas tem outras coisas como dieta de orgânico, de coisa mal lavada, etc e tal. Além disso, o microbioma, as bactérias que vão ser trocadas vão ser provavelmente da flora vaginal, da flora bucal. Então essa microbiota vai chegar na boca, para ela passar pelo estômago já é uma barreira, então não vai ser tão fácil assim. Tá? E a flora vaginal, como a mulher tem muito muco na vagina, isso depois esvazia, a gente sabe que a microbiota fecal dela é muito mais importante para gerir a microbiota vaginal do que a relação sexual. Entendeu? Porque Legal. O sêmen não é estéril, mas não tem bactérias. Tá. Então você teria as bactérias da flora peniana, que é mais ou menos a flora da pele, tá? Que de novo tem uma capacidade de troca no microbioma da receptora muito menor do que talvez você gostaria. Sim, sim. Entendeu? Então acho que assim,
talvez seria importante essa troca de flora, mas eu acho que através da alimentação, acho que a via oral continua sendo a maior fonte vamos chamar um neomicrobioma das pessoas. Isso a gente está pensando numa relação sexual ocasional, mas se a pessoa acaba morando junto, né, aquele trabalho que eu citei dos idosos que saem para uma casa de repouso e depois de um ano tem uma microbiota completamente diferente. Então, num casal, a gente vê uma diferença. A microbiota é parecida. Quando você pega uma família, você tem uma microbiota muito mais homogênea do que com pessoas de fora. Perfeito. E aí tem filhos também, então a microbiota dos filhos é parecida com a dos pais. E a gente então tem que tirar a relação sexual da brincadeira. Sim, não, às vezes até o convívio, né? O que pega a mão e etc. Exatamente, né? exatamente. Né? Porque a nossa eu falei mão relação é muito... sexual, porque a relação sexual é como se fosse isso amplificado em um momento específico onde isso acontece de forma potencializada, né? Mas se você, o que eu quero dizer é, talvez você morar junto demora um ano para você ter uma microbiota parecida. Similar. Se você transar junto, talvez demore 3 meses. Estou chutando aqui, né? Pode ser. De novo, não sei, né? Eu não sei se tem trabalhos a respeito disso. De qualquer maneira é interessante e vale a pena estudar, com certeza. Perfeito. De novo, a gente sabe muito pouco dessa história. Perfeitíssimo. Para finalizar, que a gente já tem um bom tempo aqui de episódio para vocês se deliciarem com informações. É que é tão interessante esse tema. Você tem uma bagagem muito tão novo, bacana. É muito novo, é muito então, mas louco. isso é muito legal, porque assim, isso que a gente está tendo aqui de informação, não há trabalho científico que traga pra gente. Essas informações que você trouxe, não tem trabalho científico que vai me trazer. Então, por isso que eu fico muito empolgado. O episódio foi prolongado. Mas para finalizar o episódio, pra gente não alongar tanto, eu queria saber se você tivesse assim, um conselho para as pessoas que querem ter uma boa microbiota, ou as pessoas que querem ter esperanças e têm alguma doença e querem ter esperança no transplante fecal, qual seria o seu conselho para essas pessoas que querem ter uma microbiota saudável? Seja um conselho de esperar o transplante fecal, seja um conselho de estilo de vida. Qual seria a mensagem final que você gostaria de passar aí para os nossos ouvintes em relação ao transplante fecal e ao microbioma? Bom, vamos lá. Então, em primeiro lugar, como eu falei, o conceito de organismo saudável é multifatorial, né? A flora tem um papel importante e a gente sabe disso. Então, como é que a gente mantém uma flora ou tenta fazer nossa flora saudável? Então, quanto menos conservante, melhor. Quanto mais sujinho, melhor. E é mesmo, é sujinho. Então, vai lavar pouco, lava a cenoura, lava o então, mas sem muita neurose, entendeu? Caiu no chão, pode comer. Caiu no chão, é a lei dos 10 segundos de toda mãe, entendeu? Caiu no chão, menos 10 segundos pode comer que não machuca. A gente está vendo uma fase muito ruim e a gente tem que sair disso. Com a história do Covid, todo mundo usa álcool em tudo e máscara. Isso vai impactar certamente. Isso já impactou, vou dar um exemplo. O vírus sincial respiratório, que acontece na primeira infância, eu já conversei com alguns pediatras. Esse ano está matando muita criança. E ele, em geral, não mata. Dá bronquiolite, mas não mata. Por quê? Porque essas crianças não têm contato com microbiota de ninguém. Fantástico. Então, são crianças virgens de antígenos. E, vamos lá, imunidade, saúde é igual a exposição antigênica. Então, desculpa, é para leigo. Então, exposição antigênica é exposição a coisas que estimulam o seu sistema imunológico. Então, para o adulto, primeiro, depois que passar essa história, literalmente sair caçando o microbioma. Legal. Então você tem frutas, verduras, legumes, em vez de comprar o limpinho, você tem várias fazendas que podem entregar isso em casa 1 ou 2 vezes por semana. Aliás, isso ajuda muito, porque esse povo está quebrado, está morrendo de fome. Então eu estimularia a comprar de produtores locais e naturais mesmo, de verdade, não é brincadeira. Soltar, vai no parque, troca microbioma. Carnaval em Salvador. Carnaval, Salvador, maravilhoso, Rio de Janeiro, vamos, tamo junto. Muito cuidado com as neuroses, porque também tudo em excesso é ruim. Então às vezes fala, não vamos lavar nada. Aí você vai e pega uma verminose, etc e tal. Então, bom senso. Entenda que o seu humor e a sua cabeça também alteram a secreção de vários hormônios e substâncias que também alteram no seu microbioma. Moderação, tá? Transplante de microbiota, o que eu acho que pode acontecer, como
tudo novo vai ter gente séria e gente que vai aproveitar a onda. Eu acho que pode ter um overuse do transplante de microbiota. Isso não vai ser bom. Eu tenho medo que isso queime a técnica, queime a verdade científica que pode ter atrás disso. Então eu acho que quando, se for necessário, não é para todo mundo, se for necessário fazer, faça com pessoas sérias, faça em centro de pesquisa. Não cai na história de, olha, de ir para o Paraguai fazer um ir transplante. para o Paraguai, eu ir para, não, peguei a flora de Madagascar, vou para né, Alemanha. Tem um monte de coisa que você pode fazer, tá? Estuda com quem você vai fazer, a maneira que você vai fazer, se as pessoas são sérias ou não. Isso é o mais importante. Tá? Eu já ouvi Isso as pessoas fazendo loucura. Então, eu dou o exemplo da hidrocloroterapia, hidrocolonterapia, desculpa, onde se dá água. Legal, vamos fazer hidrocolonterapia, mas toma cuidado, porque a água você troca no intestino com sais. Eu peguei parada cardíaca por depressão de potássio. Sim. A pessoa fez hidrocolonterapia. Edema cerebral. Edema cerebral, por hiponatremia, Sim. por um monte de coisa. E foi ver, era uma clínica que não tinha gente séria ali, Sim. entendeu? Então, se for fazer, faz com gente séria, procura direito. Não é a comadre que vai te indicar o lugar bom. É o seu médico que cuida de você, que entende, que estuda. Tá? Eu falo para minha esposa, o paciente gosta de ser enganado. Então a comadre falou, tá no cabeleireiro e ouviu, não, é a verdade. Entendeu? Então toma muito cuidado com isso, porque vai dar muito errado se a gente não fizer direitinho. Se alguém tiver alguma dessas doenças que você sugere, talvez entrar num protocolo de pesquisa, como faz para entrar em contato com o protocolo de pesquisa, com o ambiente da Santa Casa? Qual é a via que esse paciente chega até vocês? Tá, o jeito mais fácil é o meu e-mail mesmo, que é Ricardo Gank. Gank é com C mudo, então é G de gato, A de amor, N de navio, C de casa, @hotmail.com. Vou deixar aqui na descrição do episódio também, para quem quiser. E aí manda um e-mail para você, dizendo, contando o caso, da maneira que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Vai tentar botar num dos protocolos de pesquisa que está nascendo, e a gente tem várias coisas, inclusive infertilidade, que a gente está com uma médica italiana ajudando. Que aí já é a microbiota vaginal. Que é a microbiota vaginal, que você quer modificar através da relação sexual. E que eu estou te falando que talvez as fezes sejam mais importantes. Legal, entendeu? Legal, fantástico. Doutor Ricardo, você vai ser convidado mais vezes aqui, hein? Espera que o convite vai vir, porque tem muito assunto. Obrigado mais uma vez aí pela sua atenção, obrigado pela sua disponibilidade. Parabéns por estar fazendo esse trabalho. É aquela frase, né, que eu gosto de usar quando a gente traz uma pessoa disruptiva aqui. O orgulho do Dr. Ricardo ser brasileiro. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos por poder participar e dividir um pouquinho desse nosso conhecimento.